Olá pessoal, começa aqui mais um especial Saúde e Diagnóstico, que como você sabe é uma parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Hoje é um programa também, super especial com E maiúsculo, porque estamos na festa comemorativa de 30 anos da CBDL e, portanto, nosso presidente executivo Carlos Eduardo Gouveia conosco. Carlos, parabéns pela festa, uma iniciativa muito linda, acho que a entidade merece, parabéns. Hein? Obrigado, Elias. Para a gente é uma grande satisfação poder comemorar 30 anos de uma entidade que nasceu exatamente para promover a necessidade e o valor do diagnóstico, e isso mais do que nunca ficou claro, né? Hoje as pessoas já sabem que um diagnóstico precoce e preciso de fato pode trazer o acesso a uma terapia adequada. As pessoas já sabem o que é um PCR, imagina, uma coisa inimaginável, um teste molecular. Hoje qualquer pessoa na rua já sabe que ele pode trazer uma informação preciosa para exatamente promover esse caminho da jornada do paciente para uma terapia adequada. Então, para a gente é um motivo de celebração e mostrar que tem muito trabalho. Na verdade, o trabalho só começou. Então, os próximos 30 anos aí estão garantidos com bastante atividade. Aliás, parabéns pelo trabalho, porque estava difícil achar o Carlos no mesmo lugar 2 dias consecutivos. Carlos, essa é uma festa, né? Mas subindo a entrada principal, a escadaria, a gente já estava num ambiente ali. Que ambiente foi esse? Então, nós estamos já no ambiente necessário, inclusive, para essa retomada dos negócios, que é um ambiente em que a gente possa fazer uma testagem para verificar a condição das pessoas e aí sim dizer, você pode continuar dentro desse projeto de atividade econômica, social, finalmente época de festas, isso é muito importante, e para aquele que eventualmente tiver positivo, a informação também é muito importante. Ele sabe que ele tem que se recolher, tem que avisar os seus contatos para fazer o rastreamento e assim as pessoas vão se cuidando. Na verdade, a pandemia trouxe muitas lições importantes daqui para frente, né? E essa questão do cuidado com a saúde, cuidado com o próximo, a importância da vacinação, dos cuidados de higiene e etc., tudo isso é importante. Nós podemos ficar aqui assim porque nós fomos testados, demos negativo, então ok. Perfeito. Outro ponto muito importante seria em relação ao que nós estamos acompanhando e já falamos também no programa, ligado à retomada econômica, né, e a importância dos testes nesse processo, Carlos. Sim. O teste é a grande ferramenta para você, de fato, poder promover essa retomada dos negócios de uma forma mais natural, mais próximo do que nós tínhamos antes. Vai ser igual? Nunca mais. Eu acho que o modelo de trabalho híbrido, comunicação, reuniões, isso veio para ficar. Mas tem algumas coisas, como a criação de inovação, como o nosso convidado daqui a pouco vai falar, o André Mendonça de Barros, falar sobre a importância da inovação. Você só consegue atingir determinados ambientes criativos se você tiver cooperação e interação. É possível por Zoom ou modo virtual? Talvez, mas não é a mesma coisa. Sem dúvida alguma. Olha, eu acho que valor, história boa tem que registrar em livro. Eu sou meio suspeito para falar isso, né? Com certeza. Mas olha, aqui nós temos esse livro maravilhoso. Queria que você comentasse um pouco sobre o livro branco. O livro branco é um grande projeto da CBDL que, depois de uma grande análise do setor, dados econômicos mostrando quais são as características e principalmente quais são os gargalos, a gente conseguiu, usando o ciclo de vida, pesquisa, desenvolvimento e inovação, regulação, acesso e mercado propriamente dito, monitoramento, a gente conseguiu encontrar 21 propostas de forma muito direta, o que, por que, como e quem, que poderiam ser levadas adiante para trazer um benefício para a saúde e para o paciente. Então esse é o nosso projeto para os próximos 2 anos e convido a todos para visitarem o nosso site www.cbdl.org.br, onde vocês podem encontrar o livro branco à disposição para baixar. Muito bom. E para encerrar essa primeira participação sua, o meu biografado mais recente tem uma frase linda. Ele diz o seguinte, que saudade é um sentimento que quando transborda no coração, escorre pelos olhos. Estou falando isso para a gente chegar nessa moça aqui, né?
que é a Dália Gutenberg, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela. Que é a nossa grande homenageada, que é a Dália, é uma pessoa que é a essência do setor de diagnóstico. Muito do que hoje nós aprendemos e sabemos veio dela, que ajudou a formar e criar esse mercado maravilhoso, com grande perspectiva ainda futura de crescimento e de apoio a toda a saúde do Brasil. Muito bom. Vamos para a festa então, a gente volta daqui a pouco. Obrigado. E na comemoração dos 30 anos da CBDL, recebemos agora o Fulvio Facco, ele que é CEO da Binding Site Brasil. Fulvio, que alegria, né, tê-lo aqui também em comemoração aos 30 anos. Vocês são associados da entidade, né? Explica um pouquinho para a gente e principalmente qual é a atuação da Binding Site. Isso, Elias. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. De fato, é um prazer estar aqui nessa celebração. Eu já acompanho a CBDL há muitos anos e nos últimos anos de uma maneira mais próxima, né, como associado e como parte também da diretoria. A gente está bastante contente com os acontecimentos e o que está por vir, tá? Nós da Binding Site, né, logicamente atuamos no mercado de diagnóstico in vitro, com uma ênfase muito específica no nicho de dosagem de proteínas plasmáticas relacionadas a cânceres hematológicos. Então, assim, é um pouco mais focado em doenças raras. Então, é um nicho bastante interessante, com um foco muito claro na questão de facilitar o diagnóstico e dar acesso a uma melhor qualidade de vida para os pacientes também. Perfeito. Em relação a essa busca, né, pelo diagnóstico, uma área tão difícil, né, como é o câncer, eu gostaria que você trouxesse um pouco da evolução que vem acontecendo nesse segmento. Felizmente, a indústria farmacêutica, ela evoluiu bastante nos últimos anos e ela está ajudando a impulsionar esse mercado. E isso está fazendo com que haja uma pressão positiva nas indústrias de diagnóstico para que novas moléculas sejam identificadas, né, e sejam acompanhadas como marcadores desses tumores e que ajudem a predizer, né, na verdade, como que está acontecendo o tratamento e qual que é o prognóstico desse tratamento desse paciente, para esse paciente, né? Então, assim, essa é uma evolução recente aí dos últimos 10 anos que nos deixa bastante otimistas, na verdade. Perfeito. E Fulvio, também gostaria que você trouxesse um pouco como o Brasil se posiciona mundialmente, até porque o próprio Carlos Eduardo disse, né, que há uma indústria nacional forte, né? Claro que é importante, né, as divisas, né, a gente tem essa importação toda de tecnologia, de produtos, mas como o Brasil se posiciona perante outras grandes nações em relação a esse aspecto da saúde e também o câncer? Nós ainda, Elias, infelizmente nós temos uma dependência muito forte com relação à química fina, né? Nós temos fabricação local, nós temos excelentes empresas que fabricam produtos de alta qualidade aqui para o diagnóstico, mas infelizmente a gente ainda depende de alguns insumos que na sua maioria são 100% importados. Então, de fato, assim, por exemplo, a nossa indústria depende muito da questão da cotação do dólar, nós somos muito afetados sobre esse aspecto. Então, a gente trata com muita preocupação o momento atual, né, que a gente vive uma questão aí de um câmbio bastante alto, né, a questão do dólar. Sem dúvida alguma. E Fulvio, nesses 30 anos da CBDL, né, qual é o teu momento, né, o momento Fulvio CBDL? Bom, eu estou super entusiasmado. Eu comecei participando na CBDL através da iniciativa de acesso de mercado, ou seja, de apresentar novos testes, novos exames e fazer com que esses exames fossem reconhecidos, validados e aprovados, não só pelos planos de saúde, mas também pelo governo, né, o SUS, ou seja, levar o acesso, né? Então foi aí a partir de 2012, 2013, mais ou menos, que nós começamos com um grupo de estudo de acesso de mercado e tudo mais. Acabou que eu fui me envolvendo, né, em outras questões e desde há 2 anos aí mais intensamente. Com a questão da pandemia, a gente agora tem reuniões a cada 2 semanas, então a gente
passou a ter um convívio muito mais intenso, então acaba que a gente se envolve em outras questões aí, na parte regulatória. Então eu vejo que assim, o meu momento é um momento bastante interessante, onde eu vejo que a bagagem que eu já conquistei, agora eu quero fazer com que isso ajude a CBDL também a se apresentar mais e melhor nesse momento de destaque para o diagnóstico, né? Isso aí Então, assim, eu estou bastante empolgado, vou fazer parte da próxima diretoria e estamos com gás total aí. Muito bom, parabéns. Aliás, você trouxe, quando você disse, né? Eu participo de outras atividades, iniciativas, né? Esse é o maior exemplo, né? O maior legado que o Walt Disney deixa pra gente. Ele diz assim, tem que ser parte do elenco, né? Exato. Ou seja, não importa onde você esteja, você tem que ser parte do elenco. Então, essa colaboração é muito importante no fundo. Exato, parabéns. exato. Muito obrigado, e eu tento, sim, transmitir a importância dessa ação, eu vou chamar de uma ação técnico-política, vamos dizer, que eu acho que os outros executivos, eles acham que tem que desempenhar esse papel também, porque a sociedade precisa disso, a sociedade precisa dessa comunicação e dessa interação. A gente precisa mostrar para que veio, apresentar os nossos produtos, as nossas soluções, a nossa visão, né, de mundo e as perspectivas. Então, estamos aí, 2022 promete. Na comemoração dos 30 anos da CBDL, agora conosco o Fernando Jório, CEO da Horiba. Fernando, que alegria estar aqui, né? Mais uma empresa importante da CBDL, um associado importante. Primeiro, conta um pouquinho do trabalho da Horiba pra gente. Ok, obrigado pela pergunta. É um prazer enorme estar aqui hoje, celebrando esses 30 anos da CBDL. Eu tenho um orgulho grande de fazer parte dessa associação. Conheço desde o início dela, em 1991, trabalhava em outra multinacional, então fico muito feliz de estar aqui hoje. Falando da Horiba específico, Horiba é uma multinacional japonesa, ela tem uma atuação no mundo todo, ela atua em 5 segmentos. Aqui o segmento forte no Brasil é da área medical, né, onde a gente participa da CBDL, sempre promovendo o diagnóstico voltado para o nosso cliente, que são os laboratórios de análises clínicas, hospitais, atendendo com exames. A empresa tem uma fábrica no Brasil, em Jundiaí, convido a todos para ir conhecer, é um prazer enorme. E essa empresa, cada vez mais, ela é voltada para a inovação, para tecnologias novas. Nós trazemos muita novidade da matriz do Japão e das filiais da Europa e Estados Unidos. E além deste segmento, a Horiba também atua em outros segmentos. Atua no segmento de meio ambiente, que é um segmento muito interessante. Nós atendemos grandes clientes, desde o governo federal, empresas voltadas para a área de meio ambiente, com analisadores para analisar a poluição do ar, poluição da água. Então é uma área muito interessante e é uma área que está crescendo bastante, porque hoje em dia cada vez mais a gente tem que voltar para a sustentabilidade. E como você avalia hoje esse trabalho do Brasil em relação à sustentabilidade, a imagem que o país tem? Então, é bem interessante essa pergunta, porque nós notamos, de coisa de poucos anos para cá, o Brasil começou a voltar os olhos para isso. Ainda tem muito para crescer, ainda tem uma necessidade enorme de investimento nesse setor, nessa área, mas já começou a dar uns passos interessantes. Nós temos alguns projetos a nível Brasil de despoluição de rios, acompanhamento. Nós temos alguns processos de acompanhamento de emissão de gases por fábricas, que a gente tem analisadores em grandes empresas no país, e a gente fica muito feliz em ver investimento nessa área que é tão importante, não só para a saúde, mas para, de uma outra forma, trazer saúde à população investindo no meio ambiente. E para concluir só o meu raciocínio nesse sentido, a empresa também atua na área científica, com equipamentos para a área de pesquisa, que é bem interessante, equipamentos esses que analisa desde um plástico, de um material, até algum produto mais sofisticado, em termos da área química, voltado para a área química. Além disso, a empresa também atua, essa multinacional, na área automotiva, analisadores de gases de automóveis, é bem interessante.
E, por último, semicondutores. Semicondutores, nesse momento, está sendo muito falado pela importância que está se tornando cada vez mais as empresas de tecnologia. Vemos aí muitas empresas de tecnologia voltadas para telefonia móvel e tudo mais. E semicondutores, ele é a base para isso, para esse desenvolvimento. Perfeito. Como você citou, desde 91 você conhece, está atuando junto à CBDL, né? Então acompanhou esses 30 anos. Sim. Quais são os principais marcos que você gostaria de registrar nesses 30 anos? Olha, tem um carinho enorme de falar disso, porque me recordo bem em 91 que a gente tinha uma necessidade enorme naquele momento de abrir o mercado para importação. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande em trazer produtos de fora. As empresas que atuavam no Brasil naquele momento, elas tinham uma certa dificuldade pela burocracia, entrar em contato com o Ministério da Saúde, trazer produtos, tinha uma série de papéis, de documentação que a gente tinha que preparar, então era um mercado muito mais fechado. E aí criou-se a necessidade de juntar os grandes importadores, os grandes multinacionais voltados para a área de saúde, para trazer a tecnologia de lá para cá. E formou-se a CBDL. E a CBDL, ao longo desses anos, ela evoluiu muito. As empresas, cada vez mais, elas investiram dentro desse setor e a CBDL, ela abraçou esse setor de uma forma muito positiva, trabalhando com outras entidades, como a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Associação dos Laboratórios. E isso foi fazendo com que a CBDL foi tomando um corpo, chegando mais próximo do governo para ajudar, tanto relacionado à área regulatória, quando apareceu a Anvisa no país, que foi super importante esse marco regulatório, essa área regulatória, e a CBDL participou de todo esse processo. Então ela tem uma história riquíssima de apoio na área de saúde, de desenvolvimento na área de saúde, e eu pessoalmente, trabalhando esses 30 anos com a CBDL, eu vi a evolução tão grande. Hoje nós temos muitas tecnologias, hoje a CBDL ela ajuda muito o acesso da medicina no país, trabalhando com todas as entidades importantes. Nesse momento de pandemia tão difícil, a CBDL teve um papel fundamental de agregar todas essas empresas. Somos mais de 50 empresas participando da CBDL, mais de 5 bilhões de faturamento. Então ela representa muito dentro do mercado diagnóstico. E a gente tem um canal de comunicação tanto com a entidade pública, privada e todas as entidades de classe. Perfeito. Bom, quando você fala CBDL, Horiba, nós estamos falando de CNPJs, né? Mas por trás disso existem pessoas. Você, como CEO, sabe muito bem a importância que elas têm nesse trabalho. Então eu gostaria que você trouxesse um pouco também, né, dessa linha da união que existe, né, por trás da CBDL, do setor, das pessoas que compõem esse setor, e principalmente falasse um pouquinho também de alguém que, olha, tem transpirado bastante, que é o Carlos Eduardo Gouveia. Sim. Vou começar comentando um pouquinho do Carlos. Eu tenho um carinho enorme de trabalhar com o Carlos. Eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de trabalhar numa empresa de nome Organon Técnica, e o Carlos Gouveia era o nosso head na ocasião. Trabalhei junto com ele, desenvolvemos um trabalho junto lá, ele era meu líder, e foi muito prazeroso em ver todo o trabalho dele dentro da indústria e hoje ver o trabalho dele como líder dessa Câmara tão importante. Então, o Carlos é uma pessoa excepcional, aberta, comunicativa, muito transparente e traz para a gente uma confiança, uma motivação muito grande para estar no dia a dia dentro do segmento de saúde. E o mais interessante, ele não é formado em saúde, mas conhece muito. É uma pessoa riquíssima nisso. Advogado, né? É um advogado, mas conhece muito e agrega demais. Impressionante. Muito, muito, muito. E dentro do restante desse, você tocou no ponto do CNPJ, da indústria e do funcionário, da pessoa que está dentro da área de saúde. Eu, como biomédico, eu amo essa área de saúde, tenho paixão enorme, venho desde o laboratório, da bancada, comecei ali e depois vim para a indústria e me realizei em trabalhar dentro da indústria, porque cada vez mais a gente abre oportunidade para novos colaboradores, pessoas entrarem nesse ramo. É um ramo lindo, é uma área que está crescendo muito e acredito que com essa pandemia houve uma atenção especial. O nosso brilhante palestrante aqui, o André Mendonça, tocou nesse ponto, que é a preocupação pela saúde, e espero que essa preocupação cada vez mais
dê frutos positivos, ou seja, a população vá buscar a medicina preventiva, não só a corretiva, e ela vá buscar cada vez mais fortalecer a saúde e antes de surgir a doença. Com certeza, e certamente esse fica como um legado desse processo da pandemia, né? Que a saúde não tem preço, mas valor, né? Assim como a vida. Exatamente. Ainda na celebração dos 30 anos da CBDL, estamos aqui com o Vitor Muniz Júnior, vice-presidente da CBDL, enquanto, Vitor, estamos acompanhando a palestra do economista André Mendonça de Barros. Você estava ali atento, né? Sim. Fazendo anotações, tal. O que é que marcou para você nessa palestra do André? Marcou principalmente a questão da mudança do mundo, né? Na pandemia, né? A gente não pode falar que a gente está no pós-pandemia. A gente está retomando a economia e foi bem importante o que ele apresentou, o que ele está apresentando, né? Essa nova dinâmica, novas formas de trabalhar, né? Como que isso vai impactar a economia e principalmente a inovação daqui para frente, né? Como a gente vai interagir, né? Como ser humano. E eu vejo uma grande oportunidade, né? Porque o diagnóstico no início não existia nenhuma solução para a pandemia, né? Para a Covid-19. O diagnóstico foi essencial para você separar as pessoas, isolar, e a gente continua com um papel muito forte, principalmente no que tange a retomada da economia e principalmente a verificação e acompanhamento das vacinas, essa questão das evoluções das mutações. A gente tem uma nova mutação que veio da África do Sul. Então o diagnóstico, desta vez, com essa pandemia, a gente está mostrando realmente o grande valor que o diagnóstico tem, não só no sistema de saúde, mas também nas nossas vidas, né? Porque você, quando pensa em diagnóstico, né, não necessariamente você precisa ter alguma coisa, mas você pode ter a proatividade de fazer um diagnóstico preventivo. Então eu gostei bastante desse ponto que o economista está trazendo para nós. Trouxe, né? E, Vitor, uma entidade como a CBDL, sem dúvida alguma, sai fortalecida desse processo da pandemia. A humanidade sai fortalecida, preocupada realmente, né, em colaborar com nações mais fortes, preocupadas em colaborar com nações mais fracas, né, menos abastecidas e tudo mais. Qual o ponto mais forte, né, de união que este ano, que essa situação da pandemia traz para a CBDL? O nosso papel vai continuar sendo super importante. A gente teve a questão da verificação da eficácia das vacinas, estudos importantes como o da cidade de Serrana, feito pelo Butantan, foi verificado no mundo real, quando você tem uma cidade toda imunizada, e como melhorou, né, assim, a questão da economia da cidade, como a vacina, né, a Coronavac é muito boa também. Então a gente vai continuar com esse papel de suportar, né, as atividades da saúde, as atividades econômicas. Então a gente está muito forte, né? Para mim esse é o momento do diagnóstico. É o melhor momento. Eu estou em diagnóstico desde 1995 e a gente, nesse momento de 30 anos que a gente celebra da CBDL, é o momento mais importante para o nosso segmento, né, para o nosso setor. A gente é parte do setor da saúde. Tem um elemento importante: existem estudos que dizem que a gente representa a gente influencia em até 70% da decisão médica, mas os gastos mundialmente são menos de 2%. Então, como a gente revaloriza, né, o diagnóstico, investe mais em diagnóstico para que você tenha uma saúde melhor. Então esse é a principal força que a gente tem aí como CBDL e como mundo também, como a gente aumenta o acesso. Essa questão do trabalho no acesso no Brasil continua sendo muito importante para que todas as pessoas tenham acesso ao diagnóstico, e é o que a gente vai continuar trabalhando, né, nessa questão da prevenção e ajudando as pessoas a terem tratamentos personalizados. Com certeza, e a população agradece por esse trabalho. Importante esse aspecto que você traz em relação à evolução, né, a inovação, a evolução tecnológica desses testes, né? Eu gostaria que você também abordasse um pouquinho, porque certamente houve eu até brinco, né, que o Juscelino achava que fez 50 anos em 5, né? Nós estamos vivendo esses 50 anos em 5 agora, né? Houve uma grande evolução na qualidade dos testes em geral? Não, totalmente. A velocidade também que foi realizado e desenvolvido o primeiro teste de PCR
para o SARS-CoV-2, né, para o Covid-19. A empresa que eu trabalho, que é a Roche, foi a primeira empresa mundialmente a registrar esse produto nos Estados Unidos, na Europa, depois aqui. Obviamente vieram outras empresas, né, muitas empresas que fazem parte da CBDL, e isso nenhuma empresa consegue atender todo mundo, então todos participaram. A gente teve, obviamente você tem laboratórios que são de mais grande porte, mas você também precisa de respostas às vezes ali no momento. Então o que a gente chama de point of care, né, que é a beira do leito ali, veio muito forte. Então muitas tecnologias para biologia molecular, não só para grandes laboratórios, mas também para próximo do paciente. Nós tivemos também o desenvolvimento de testes de anticorpos, né, sejam eles que era no começo a gente começou com o qualitativo, agora a gente tem o quantitativo, que você consegue mensurar a resposta imunológica da vacina em cada pessoa. A gente também teve os testes rápidos de antígeno, que são muito rápidos. A gente acabou de fazer, inclusive, aqui, para estar agora, a gente está sem máscara e passar. Então, são tecnologias muito boas e a gente vai continuar evoluindo. Tem um novo lançamento, a gente vai ter um teste de influenza e Covid junto, porque você tem que diferenciar, né? Porque hoje há também um temor de que você está com Covid e você está com gripe. Então você tem que começar. Então a inovação é muito grande, vai continuar. Eu não olho só para o processo diagnóstico, mas eu também olho para a digitalização. Então tem muitos mecanismos de que você consegue, tendo um app no seu celular, você ter o que a gente chama de passaporte verde, você conseguir mostrar que você tem as vacinas, que você realizou o teste recentemente. Então isso muito nessa questão também da digitalização, de como a gente conecta isso. Tem muita coisa acontecendo dentro do laboratório para melhorar o desempenho dentro do laboratório, da eficiência operacional, mas muitas ferramentas digitais que ajudam o médico a tomar a melhor decisão baseada nos testes. Então, essa parte de integração do diagnóstico ao tratamento e a decisão do médico são grandes evoluções, e eu acho que daqui um ano a gente já vai ter muita mudança, que essa pandemia acabou trazendo também um senso de urgência maior para que a gente integre mais a saúde. 30 anos tem que ser comemorados mesmo, né? Essa trajetória brilhante da CBDL, claro, que é composta pelos seus associados. Eu estou aqui hoje com o Jaime André Atalaia, ele que é da Siemens Healthineers. Olha, que alegria tê-lo aqui nessa festa comemorativa dos 30 anos da CBDL. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua relação especial com a CBDL. Perfeito, muito obrigado por estar aqui convosco. É uma data muito importante, 30 anos. Acho que são 30 anos de sucesso. A CBDL tem sido uma associação extraordinária ao longo destes 30 anos. Tem ajudado de uma maneira, eu diria que única e indissociável, o mercado diagnóstico. E nós temos, por exemplo, dando só um exemplo mais recente, o suporte que deram a toda a indústria para conseguir trazer no máximo, na urgência máxima, os testes de diagnóstico de Covid, em que a regulamentação era difícil. A Anvisa foi super criteriosa, mas graças à ajuda da CBL nós conseguimos encurtar muito os tempos de registro e conseguir trazer os testes e torná-los acessíveis à população brasileira. Então acho que, comentando apenas talvez o último caso em que a CBDL foi extraordinária, foi este dos testes de Covid, mas tem sido assim ao longo destes 30 anos, tem sido fantástico. Perfeito. Já me apresenta um pouquinho da Siemens Healthineers, do trabalho que vem desenvolvendo para nós. A Siemens Healthineers é um dos líderes de mercado na saúde, particularmente na saúde por imagem, no diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro e também no tratamento de câncer através da radioterapia. E basicamente nós tentamos a cada dia trazer para o Brasil o que existe de mais tecnológico no mundo, trazer as soluções que são mais inovadoras e fazer com que a saúde dos brasileiros possa melhorar a cada dia. Para nós, na Siemens Healthineers do Brasil, o Brasil é um dos países prioritários, um dos países que nós trazemos as principais novidades, um dos países mais importantes no nosso ecossistema e para o qual nós, o tempo todo, procuramos estar perto dos nossos pacientes.
Perfeito. Bom, eu sou biógrafo, né? Biografei 3 grandes empreendedores portugueses, né? E tenho um carinho muito especial. Fui conhecer um pouco da base de onde eles vieram do campo e, claro, né? Cruzaram, né, o mar em busca de oportunidades. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho também da tua história, né? Por que o Brasil e principalmente o que é que te encanta mais no Brasil? Enfim, a minha história em relação ao Brasil, a minha ligação em relação ao Brasil, tenho que contar desde que eu nasci, porque a minha mãe é carioca e então, na verdade, a gente já tem essa ligação forte. Em minha casa, eu nunca ouvi fado, sempre ouvi MPB. Sempre tive feijoada com caipirinha, então eu sempre tive uma vida muito mais rica de brasilidade do que qualquer português. Mas quando a gente pensa em trabalhar, a gente não pensa necessariamente em vir trabalhar onde a gente passa os tempos mais divertidos da nossa vida. No meu caso era vir para o Brasil, sempre que eu vinha para o Brasil ver a família. E foi uma surpresa maravilhosa em 2006, quando eu recebi um convite para vir abrir a subsidiária brasileira de uma multinacional também de diagnóstico, que inclusive é também sócio da CBDL. E aí eu vim com a mentira boa que sempre escutamos, que é: você vai só 3 anos e depois volta. Não existe. Se alguém, quando escutar a minha entrevista, puder retenha esta parte, que não existe essa coisa de vai só 3 anos e depois volta. E acho que foi paixão à primeira vista pelo Brasil, de viver e trabalhar e das pessoas. Sou apaixonado por trabalhar com as pessoas do Brasil, fantástico a alegria e a disposição para estar o tempo todo disponível e nunca dizer que não e ter sempre um sorriso no rosto. A minha esposa veio comigo nessa aventura, acho que se encantou mais ainda do que o Brasil. Às vezes brinco com ela e digo: você fala do Brasil como se fosse uma Suíça, e para ela é uma Suíça em muitas coisas. Os nossos filhos nasceram cá, então tem sido uma jornada incrível. Que bacana, e que bom, né, o Brasil, né, abrindo os braços, né, dá mais um talento aqui. Eu falei de 3 empresários, foram o Júlio Simões, né, do grupo JSL, o senhor Armindo Dias, né, do grupo Royal Pau Plaza, e Joaquim Martins, que é um dos principais pecuaristas, né, também vieram com essa história de 3 anos, né, e ficaram... Mas se me permite, essas 3 pessoas que falou, esses são pessoas, são empreendedores e corajosos de verdade. Eu apenas sou um mero aprendiz, mas esses são os caras que cravam na história, enfim, essa pujança dos portugueses com desbravarem novos mundos. Eu apenas vi numa tarefa muito mais simples. Agora, eu gostaria que você trouxesse também um pouco, né, desse olhar do amanhã. Sim. Esse amanhã, o que a gente pode esperar em relação à linha de diagnóstico, CBDL e tudo mais? Bom, para nós o amanhã ele já começou ontem na Siemens. Então, da parte da Siemens, nós iremos fazer de uma maneira constante investimentos em novos testes. Traremos para o Brasil muitas novidades, novos parâmetros de diagnóstico completamente inovadores no mundo, e como eu disse, o Brasil é prioritário para nós, portanto terá no mesmo momento que todos os outros países. Enquanto CBDL, a gente espera ter esta parceria cada vez mais fortalecida. A gente sabe que o entorno pós-Covid, do ponto de vista regulatório, político, económico, é desafiador pela sua incerteza, e a CBDL tem feito um papel fantástico em tornar esta incerteza talvez um pouco mais previsível e ajudar-nos a ver quais são os cenários mais prováveis. E, portanto, eu imagino que, de cara aos próximos tempos, a CBDL fará com certeza um trabalho fantástico e será de uma enorme mais-valia. Perfeito, com continuidade, né, o que já vem sendo realizado. Jaime, que mensagem você deixa para quem nos acompanha? Bom, eu, em primeiro lugar, dizer que o novo normal será, com certeza, muito bom, uma mensagem de positividade. Eu acho que a gente aprendeu muito, aprendeu que o mais importante é estar próximo das pessoas, pessoal e profissionalmente, e aqui também a CBDL tem feito um trabalho fantástico. Então, para os próximos tempos, esperamos tempos mais calmos, muito mais prazerosos e com um monte de coisas novas no horizonte. Jaime André Atalaia, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Parabéns, muito obrigado pela trajetória. Pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. Bem, tudo que é bom, infelizmente, tem uma hora que chega ao final, mas não vamos chamar de final, né? O encerramento de uma primeira etapa, porque o ano que vem tem mais comemorações. Carlos, como é que foi
rever esse pessoal todo aqui na Olha, festa? foi um momento de grande satisfação. Tivemos assim pessoas muito queridas, de grande impacto na sociedade, academia, sociedades médicas, a própria indústria muito bem representada e que trouxe para a gente um olhar muito especial, mostrando que tem muito ainda a ser feito. Elias, você faz parte da nossa história, agradeço muito, e a todos vocês também nos ajudaram a construir essa entidade fantástica com grande potencial ainda de crescimento. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela confiança. Obrigado por ter vindo Nosso aqui. Especial Saúde sempre vai trazer um pouco mais da CBDL para vocês. Vamos junto no slogan, né? CBDL, diagnóstico Para a vida. para a vida. Tchau, Obrigado. pessoal.